RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito bom dia! Tudo bem com você? Tá começando o Rio Grande Movimento para todo o Rio Grande do Sul. Esperamos que você esteja bem nessa sexta-feira. Hoje é sexta-feira, afinal, né, Lilian? Bom dia. Muito bom dia, Rogério Forcolém. Bom dia para você que está com a gente aí nos canais 24, 524 da NET ou ao vivo ali no Facebook, onde a gente sempre está com o Rio Grande em Movimento. Deixa o teu recado aí que a gente está esperando, dá o teu bom dia, conta pra gente como é que tá o tempo aí na tua cidade. A gente está aqui mais uma sexta-feira para ir quase fechando a semana, porque amanhã a gente está aqui ainda com as notícias e entrevistas para sua sexta-feira. Então vamos saber como é que fica o tempo hoje, já que você da Grande Porto Alegre, principalmente aqui, sentiu um friozinho bem com aquele vento minuano, né? O filhote do vento minuano estava soprando a gente hoje pela manhã e a mínima em Porto Alegre hoje, por volta das 10 para 6 da manhã, chegou a 8 graus. A mínima na Grande Porto Alegre, Novo Hamburgo e Campo Bom ficou em 6 graus. E agora, para hoje é o seguinte, você está vendo aí no nosso mapinha, chuva e tempo. Hoje tem de tudo, parece que até o tempo é de Curitiba, né? Cidade lá a 1.000 metros acima do mar, que dá um dia inteiro tem um pouco de sol, tem nuvens e também tem chuva. A mínima em Alvorada hoje ficou em 8, a máxima chega a 13. Santa Cruz do Sul, mínima 7, hoje chega a 14. Bento Gonçalves teve 4, máxima vai ser de 8. Cruz Alta, mínima 3, máxima 10. Lajeado, mínima 7 e máxima 12. E como eu disse, o tempo é instável hoje, pode chover mais um pouco, ficar bem frio. Nesse momento, em Porto Alegre, estamos com 10 graus. Lilian. Obrigada, Forcolém. O nosso assunto agora é a eficácia da vacina contra a dengue. Uma nova vacina, na verdade, que está sendo testada. Nós vamos falar sobre ela, também um pouco sobre a doença, sobre esse estudo. Está aqui conosco para isso o médico infectologista Fabiano Campos, que também está coordenando essa pesquisa aqui no estado, esse estudo. Muito bom dia e bem-vindo. Obrigado pela oportunidade. Bom, vamos falar um pouco desse estudo, então, né? Você que também é coordenador da pesquisa aqui no estado. Do que consta esse estudo? Quando é que ele começou? Bom, essa é a vacina para testar, na verdade, o estudo para testar a eficácia da vacina contra a dengue. É uma nova vacina, né? Até hoje nós temos uma vacina disponível para a população. E essa vacina que a gente está testando é a vacina que, em princípio, virá para o sistema público de saúde, né? É uma vacina que foi desenvolvida nos Estados Unidos em parceria também com o Instituto Butantan de São Paulo, né? A gente começou esse projeto em 14 centros no país, em julho de 2016, né? Diversos centros já concluíram o recrutamento, né, e a vacinação, e aqui no Rio Grande do Sul ainda a gente está em teste até dezembro, em princípio, desse ano. Aqui no estado recém começou, então, recém está começando? Não, a gente começou em julho de 2016. Aqui no estado mesmo, isso. no país todo? Também no país, no mesmo momento, em julho de 2016, e a gente vacinou até o ano passado, e agora a gente está reiniciando o recrutamento para finalizar o estudo, então. Onde é que foi desenvolvida essa vacina? Ela foi desenvolvida nos Estados Unidos, no NIH, né, Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, e em parceria com o Instituto Butantan. Então, é uma vacina do Instituto Butantan de São Paulo. E são necessários muitos testes para aprovação? Na verdade, como qualquer pesquisa clínica, né, a gente está agora na fase final de teste da vacina, né? Então, agora a gente chama de fase 3, que é onde é o maior número de voluntários são vacinados, né,
para testar tanto a eficácia como a segurança também da vacina, né? A gente já tem os testes preliminares, em estudos preliminares, que mostrou não só uma segurança bastante grande, mas também uma eficácia bastante grande da vacina, e isso é que tem que ser comprovado agora com os testes finais. Então, em quanto tempo ela entra no calendário de vacinação aqui no estado e no país? Isso depende da finalização do estudo, né? A gente não tem uma ideia ainda muito clara. Tem uma data, né? O quanto antes a gente conseguir finalizar, obviamente, o estudo, ela deve vir para o calendário aí, né, da população. Perfeito. E se eu quiser ser voluntário, quais são os critérios? Bom, a gente diz que tem que ser pessoas saudáveis, de 18 a 59 anos. O que é ser saudável, né? É não ter nenhuma doença que baixe a imunidade, né? Seja fazendo quimioterapia, pessoas com HIV mesmo, com a doença controlada, não podem participar do estudo, diabetes, descontrolado, né? Todas as doenças que estiverem controladas serão avaliadas para a pessoa poder participar. Certo. Quais são as faixas etárias também para ser voluntário desse estudo? 18 a 59 anos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente só está selecionando voluntários adultos, né? Como eu comentei, são 14 centros no país. Alguns dos centros também testaram crianças a partir de 2 anos de idade. Perfeito. Onde é que as pessoas devem se dirigir, então, para participar do estudo, e as datas também? Bom, o estudo está sendo feito no Hospital São Lucas da PUC. A pessoa pode entrar em contato por telefone mesmo, né? Que é o 3320-3178 ou 3320-3000, que é o direto do hospital, mas o 3178 é o direto da pesquisa. Vai estar conversando com a coordenação do estudo para poder participar. Perfeito. A gente sabe que é muito importante, o quanto é importante essa vacina, né, devido à dengue, e que se instalou de uma forma, né, avassaladora há alguns anos aí no país, mas que vem sendo controlada, e tem tido várias iniciativas, inclusive aqui na capital, né, para o controle da doença. Como é que está nesse momento aqui no Rio Grande do Sul e aqui na capital? A dengue é uma doença que, para nós, no inverno, o inverno acaba sendo protetor, né? E até pelo nosso clima, a dengue ainda não se instalou, e é o que a gente espera que não aconteça, como nas outras regiões do país, né? Então, normalmente no inverno a gente acaba não tendo praticamente casos de dengue, né? E mesmo no último ano, a maioria dos casos foram casos importados de outros estados que acabaram chegando doentes aqui na capital. Mas realmente o nosso número de doença aqui tem sido muito baixo, tem sido controlado, né? Felizmente. E essa é a importância do estudo também aqui na cidade, porque como a gente tem um contato muito baixo com dengue, os voluntários aqui de Porto Alegre vão esse sim a gente vai conseguir saber a real eficácia da vacina, né? Se a vacina realmente protege, forma anticorpos, digamos assim, contra a dengue ou não. Porque no resto do país a prevalência de doença é muito grande. Então as pessoas de alguma forma já entraram em contato com dengue, né? E essa eficácia da vacina, às vezes, ela pode ficar um pouco prejudicada nas outras regiões, ou pelo menos em forma de resultados no estudo. E quem já teve dengue pode ter novamente? Como é que funciona? São 4 tipos de vírus, né? Dengue 1, 2, 3 e 4. Então, assim, essa vacina protege para os 4 tipos, e a pessoa pode ter 4 vezes dengue. 4 vezes? 4 vezes. Teve uma vez, a segunda vez pode ser a dengue mais grave do que na primeira vez. Podemos citar os 4 tipos?
Dengue tipo 1, tipo 2, 3 e 4. É bem fácil. Tem um nome, né? Não, são 4 tipos de vírus, né? E a dengue, ela é caracterizada de forma, desde a dengue assintomática, que não tem sintomas, né? Até a dengue mais grave, que pode ser com choque hemorrágico e com morte, né? Então, é uma doença que, na maioria das vezes, felizmente, é uma doença benigna, no sentido de ser autolimitada, dura 7, 10 dias, mas é uma doença que pode ser bastante incapacitante e também, em poucos casos, ela pode levar à morte. E todas, é claro, são transmitidas da mesma forma, né? Através do mosquito. Transmitidas pelo mosquito da dengue. Certo. Todas têm tirando a sintomática, o restante tem os mesmos sintomas? Normalmente a dengue ela começa com uma febre abrupta, né? Febre alta, dor de cabeça, dor retroocular, né? Atrás dos olhos, muita dor articular ou dor no corpo, né? E pode ter algumas manifestações aí nos casos mais graves de sangramento, ou com manchas na pele, ou com sangramento ativo mesmo. Então, nessa época do ano, tem alguns sintomas em comum com a gripe, né? Para nós aqui, não é uma época muito comum para dengue, então tem que ser sempre pensado, né? A gripe acaba tendo mais sintomas respiratórios mesmo, né? O que acaba diferenciando da dengue, como tosse, secreção respiratória, né? O que não é muito comum na dengue. Perfeito. E a gente pode só rapidamente deixar bem claro também para a população a diferença, né, a dengue, também tem a chikungunya. Vamos fazer essa diferenciação ali. Bom, dengue, chikungunya, zika vírus, né, são vírus diferentes, mas com manifestações muitas vezes muito parecidas. Tá? É difícil diferenciar, muitas vezes, clinicamente, uma da outra. Então, a gente acaba diferenciando pela época do ano ou por localidade, às vezes tem um vírus mais prevalente circulando, e pelo exame. O exame tem que ser o exame específico realizado. Tem algumas pequenas diferenças, por exemplo, zika não costuma dar febre tão alta como a dengue dá e como chikungunya dá. Chikungunya costuma dar mais dor articular nas pessoas e costuma essa dor ser mais persistente do que na dengue. Mas são diferenças que, do ponto de vista clínico, às vezes é muito difícil da gente conseguir diferenciar, e o que vai realmente diferenciar é o exame específico para o diagnóstico. E como é que a vacina entra nisso tudo? A vacina é específica para dengue, né? Uma das coisas também, que obviamente que a gente, com o decorrer do estudo e dos anos, a gente vai tentar identificar, é se a vacina tem uma proteção cruzada para as outras doenças, mas em princípio não existe uma vacina para chikungunya, não existe uma vacina para zika vírus, a vacina é específica para dengue. E não está nem em fase de estudos, isso não tem nenhuma previsão? Tem alguns estudos, mas estudos ainda iniciais, né, para essas outras doenças, e que nesse momento não tem nenhuma previsão, pelo menos de chegada ao mercado, digamos assim, dessas vacinas. Perfeito. Vamos deixar então o contato, como é que o pessoal então pode entrar em contato, o pessoal que quiser ser voluntário então desse estudo para testar a eficácia da vacina contra a dengue. Tá ali o telefone 3320 3000, 3320 3000, ou também pode ir pessoalmente, né? O melhor é entrar em contato pelo telefone. Pode ser no final 3178 também, que é o 3320 3178. Isso, que é direto daí com a equipe da pesquisa mesmo da vacina. Certo. Muito obrigada, então, doutor Fabiano. Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar divulgando esse importante estudo, né, que está acontecendo aqui na nossa cidade. Tá certo. Muito obrigada. Eu queria fazer, então, um alerta para você. Estamos no Facebook ao vivo. Entra lá, nos assiste por ali, não só pela telinha.
A gente está ali em RDC TV Digital, estamos ao vivo, deixa o teu comentário ali, o teu bom dia pra gente, vai relatando como é que tá aí na tua cidade, se tem algum problema ou não, já conta pra gente e a gente está aqui ao vivo. Vamos para um rápido intervalo, mas a gente já volta com mais entrevistas, daqui a pouco tem cultura pra você, não sai daí. Rio Grande em Movimento está de volta. E nosso assunto agora é teatro, mas não é só teatro, não. Bem além das artes cênicas, tem uma mistura aí com outras artes, porque a gente vai falar agora do Desmedida Night Club, uma estreia que acontece hoje no Instituto Ling, é isso, né? Certo. Estão aqui comigo para contar mais o Renato Mendonça, que é curador do Ponto de Teatro, e também o Raiz Lima Verde, que é ator, está protagonizando o espetáculo. Muito bom dia e bem-vindos. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo certo. Bom, tem essa estreia então hoje, né, no Instituto Ling. Vamos falar deste projeto. Ele mescla aí humor, tem música. Vamos contar, Renato? Eu vou falar um pouco do Ponto de Teatro e eu acho que depois o Heinz pode falar do Desmedida, que é uma estreia muito aguardada, né? A Companhia Rústica, né? Os espetáculos da Companhia Rústica são sempre muito aguardados pela comunidade, pelo público. Eu só queria contextualizar o Ponto de Teatro, claro, porque é importante. O Ponto de Teatro é uma iniciativa do Instituto Ling, através, né, da Lei de Incentivo à Cultura, da LIC. E a gente detectou dois grandes problemas, dos tantos problemas que o teatro e a dança têm aqui, que é a questão do espaço e de ter um pequeno capital para montar o espetáculo e dar largada no espetáculo para ele seguir depois uma carreira. Então, o projeto Ponto de Teatro tem 7 estreias, né, dos mais variados estilos, dos mais variados gêneros, ao longo do ano, entre abril e novembro. E a gente faz isso, né? É dado uma verba para cada grupo montar o espetáculo, ter o impulso inicial para o espetáculo e depois ele seguir adiante. Então hoje a gente tem a honra de ter a estreia do Desmedida Night Club, que é da Rústica Companhia de Teatro. É a terceira estreia da Rústica esse ano, para tu ver como se trabalha. A gente já teve o Extravaganza, a gente já teve a Camila Bauer, a gente já teve o grupo Deva Chu, a gente teve o Macarenando. Até o final do ano ainda vai ter o Tudo no Instituto Ling. Exatamente, o João de Ricardo e a Companhia Espaço em Branco, e ainda o Ismael Canepelli. E hoje, né, estamos aflitos e ansiosos para ver a estreia, né, do Desmedido. Pois é, esse projeto citaste, então ele é um grande impulso, né, um grande incentivo mesmo, produção de artes cênicas aqui no estado e na capital. Eu gostaria de usar o adjetivo grande, né, se fosse mais dinheiro e mais condição, mas é o impulso que se consegue nesse momento. Né? Mas se consegue. Se consegue. Então isso é bom. Claro. Vamos então falar da estreia de hoje. Então o Raiz está protagonizando aí, mas tu não está sozinho, né? Dessa vez eu não estou sozinho. Falar também da importância do projeto, né? Pra gente é importante ter alguém que incentive, que coloque à disposição um espaço, desculpa, um espaço tão bem elaborado e receptivo com os artistas. E assim, depois de 11 anos circulando com o Fantástico Circo Teatro de um Homem Só, que é um trabalho da Companhia Rústica, que há 14 anos trabalha aqui na cidade. E aí a gente já está, há 7 anos circulando com o Fantástico Circo Teatro, pelo estado, pelo Brasil, a gente resolveu montar o Desmedida Night Club a partir do convite... que é um solo teu. Que é um solo meu, o Fantástico Circo Teatro de um Homem Só. E aí, ao invés de um solo, a gente convidou um músico, que é o Kevin Bresolin, para fazer uma participação e uma paisagem sonora do espetáculo, que envolve muita música dos anos 80, também tem um estilo anos 80, e a gente resolveu ambientar o espetáculo dentro de um clube, do Night Club, né? É um espetáculo que fala de diversidade, de respeito, de vontade de viver, de como as pessoas podem viver as suas vidas sem tantas caixas e medidas e lacres, né? E cada um pode
é ser respeitado, né? Pois é, faltou dizer uma palavra aí, ó. Tem transformismo também, né, no espetáculo. Olha, é assustador, mas é possível. Quem é este? Sou eu mesmo. E olha, tem figuras muito mais diferentes que essa aí na transformação do espetáculo. É um espetáculo cheio de surpresa, a gente brinca com isso na Companhia Rústica. E inclusive no espetáculo eu falo, né? Uma senhora falou pra mim, quando eu tava em Curitiba, que ela entrou no camarim e ela falou: impressionante, eu achei que tu era segurança do Sesc e não artista. Porque depois que ela viu a transformação dos personagens de palhaço, vedete, todos, isso no outro espetáculo eu falo, né? Mas nesse a gente quer brincar com isso, com as possibilidades de poder ser gordo, poder ser gay, poder ser drag, poder ser respeitado pelas suas escolhas, né? Então, e com muito humor, é claro, sem afrontar ninguém, respeitando as opiniões de todo mundo. Tem dança, tem dublagens também. Tem dança, tem dublagem, tem música eletrônica, tem revivendo as músicas dos anos 80 e 90 e toda a paisagem musical dessa época. Eu acho uma coisa importante na Rústica, é uma característica do grupo. Isso tudo vai ser feito na frente do espectador. Essa transformação, né? Exatamente. Então, isso, de alguma maneira, tem uma função, assim, de colocar o público dentro da mágica do teatro, do entretenimento, do talento. Então, tu vê as coisas acontecendo na tua frente, as realidades sendo recriadas, tu participando de uma grande brincadeira, mas eu acho que especialmente como o Reis falou, com uma mensagem muito forte de tolerância e uma militância pela civilização. Porque atualmente a gente já está lutando pela civilização, não é mais por outra coisa. De quem que é o texto? O texto é a dramaturgia da Patrícia e meu, né? A gente já é o segundo trabalho, o primeiro a gente criou em sala, a Patrícia Fagundes, a diretora do espetáculo também e diretora da Companhia Rústica, criadora da Rústica, né? Então a gente criou esse texto, eu escrevo um pouco, ela escreve, a gente cria, improvisa também em sala e é um espetáculo interativo também, né? A plateia está participando de um jogo, o jogo do amor, a desmedida do amor, então tem envolvimento da plateia. E eu acredito que é diversão garantida ou seu dinheiro perdido. Brincar, a gente brinca. E os figurinos são teus também, figurinos meus e da Naraí Pereira, que é uma grande... a gente não pode mais chamar de costureira, porque é uma grande artista. Ela esteve trabalhando, inclusive ela passando por Hollywood, fazendo um figurino do Morgan Freeman para uma releitura de um filme dos anos 50. É uma figura de Porto Alegre, que Porto Alegre não sabe, né? Olha aí. Não, bom a gente saber, né? Até para convidar para vir falar sobre essa experiência maravilhosa de uma gaúcha construindo... Como é o nome dela? Naraí Pereira. Naraí Pereira, tá aí, vou guardar este nome. Mas não é a tua primeira experiência com transformismo no palco, né? Não, eu comecei a fazer em 95, eu estava começando no teatro e era o boom das drags quando rolou Priscila, Rainha do Deserto. Que foi? E foi feito um espetáculo em Porto Alegre que ficou durante quase um ano em cartaz com a direção do Zé Adão Barbosa e a gente trabalhou um ano com um espetáculo era um programa de auditório e foi aí onde eu comecei a fazer. Depois eu dei uma pausa, fui fazer outros trabalhos, desenvolvi um trabalho com circo, com palhaço, com outras... a vontade de fazer outras formas de trabalho. Nossa, mas faz tanto tempo assim a Priscila Rainha do Deserto, gente. Faz tempo. 95, então... Ela que deu o start, né? Sim, foi onde começou a divulgar a drag pro mundo, né? E como é que tu acha que evoluiu desde lá, principalmente nas artes cênicas? Olha, Porto Alegre tem a parte drag e a parte transformista também. A gente faz uma homenagem no espetáculo a essas pessoas que sobrevivem fazendo esse tipo de arte, né? Que já foi muito mais valorizada, já teve muito mais espaço, mas que é importante para o teatro também. Durante o Porto Verão Alegre, que é outro projeto grande de Porto Alegre, tem sempre espetáculos que trabalham com essa temática e que levam um público grande, certo? Tem procura do espectador por esse tipo de trabalho. Então, na verdade, eu acho que a evolução em Porto Alegre, agora com o RuPaul Drag Race, né, que é um programa que está... O RuPaul. Que está na moda, né, que está...
eu acho que bombou mais a juventude, que a gente já, com 40, já fala de juventude. A galera mais nova de 20 anos aí que tá achando que é uma coisa nova, mas não, que Porto Alegre já tem um histórico desse trabalho, né? Tem muitos profissionais que já construíram uma trajetória como drag, como transformista na cidade, mas que tem um espaço grande, né? Mas nas manifestações artísticas, como na música, tá mais presente, né? Agora essa cena tá conseguindo ter mais espaço, também, né? Mas essa Ainda coisa, bem. isso aí dessa estética drag é um gênero que vem, olha, desde o início do século XX, no mínimo, né? E muitas vezes associado até com uma crítica social. Né? Que eu acho que é uma característica também do espetáculo de hoje que o Heinz vai estrear. Né? Eu acho que é um momento importante de tolerância. Né? Eu acho que o espetáculo ele usa de maneira muito política a alegria, até o deboche, né? No bom sentido, assim. Ele usa o humor escrachado para defender uma posição de tolerância. E que o que a Companhia Rústica e o espetáculo quer em cena não é tratar o bom e o mal, o bem e o mal, quem tem a opinião certa e errada. Não, a gente quer respeito para todas as opiniões, todos os posicionamentos, entendeu? É isso que o espetáculo busca, né? Maravilha. E também tem, junto ao espetáculo, uma oficina teatral gratuita, né? Tem. Vamos falar dela. Tem, só que para esse espetáculo já estão esgotadas as vagas, tá? Não, acredito, que bom, né? Sim, mas para os próximos, exatamente, eles abrem, é só consultar o site do Instituto Ling. É o seguinte, dentro do projeto Ponto de Teatro, a ideia era dar espaço, dar o capital, mas também produzir, né, com o trocadilho, uma massa crítica, no caso. Então, a gente abre uma oficina de crítica teatral. Os oficinandos assistem à estreia do espetáculo, depois a gente se reúne 2 vezes presencialmente e a gente vai estudando o texto, debatendo várias formas de crítica e comprovando na prática que todo mundo pode ter uma posição reflexiva e pode de alguma maneira colaborar para a discussão de um espetáculo, para a fruição do espetáculo. A oficina é gratuita, não há nenhum tipo de pré-requisito, claro. Todo mundo pode ter né, todos são críticos, na verdade, né? E é isso, mas daí eu convido a todos que para os próximos espetáculos fiquem atentos, porque a oficina estará aberta e aceitando as pessoas, até o Heinz. Mas como é que é a oficina, né? Quais são os A gente módulos? se reúne, hoje a gente vai assistir ao espetáculo. Aí, terça-feira que vem, a gente se reúne presencialmente, tem um encontro presencial de 3 horas. E aí eu falo um pouco sobre os vários formatos de crítica que há agora. A gente conversa sobre o espetáculo, daí as pessoas falam um pouco as impressões que tiveram do espetáculo. Aí elas me mandam por escrito o texto e a gente vai conversando. Depois a gente tem mais um espetáculo e a gente vai lapidando o texto e conversando até que todos fiquem satisfeitos, e os textos são publicados no Facebook do Instituto Ling. Bacana. E é importante porque, inclusive para os grupos, sempre é bom eles terem uma visão de fora, né? Porque o perfil das pessoas é advogado, arquiteto, sei lá... Não tem um pré-requisito, então não precisa ter ser de uma área específica. Nenhum. O requisito é que tenha assistido ao espetáculo, claro. E que ele... Né, pelo menos, né? Para poder criticar, porque hoje em dia se critica sem assistir, né? Sem saber do que o que se mais trata. tem na internet mais crítico de filmes e de livros que não lemos e que não assistimos. E aí é isso. Na verdade, né, é para as pessoas quebrarem a inibição, né? Porque o teatro contemporâneo às vezes mete um pouco de medo nas pessoas. As pessoas preferem ficar vendo uma série no Netflix. As séries são boas. São boas também. São claro, ótimas. Mas aquela experiência de tu ir para um teatro e tu ficar a alguns metros do Heinz, por exemplo, que é uma pessoa... Com aquela figura, né? que Despartilho em alguns momentos. Não, que tem um domínio, né, do humor e que tem um domínio do improviso, isso é uma experiência diferente. Tu entende? Teatro, né, tu ir a um espetáculo ao vivo é uma experiência diferente. Então,
né? De alguma maneira, a oficina também ajuda a quebrar um certo receio que as pessoas têm de ir ao teatro. Né? As pessoas parece que ficam desconfortáveis quando tem que se defrontar com uma arte feita ao vivo. Não, né? A ideia, então, é formar críticos, não necessariamente que vão trabalhar como críticos, não necessariamente. mas aprender Isso é um exercício, a assistir o teatro. É um exercício de texto, é um exercício de... Eu vou ter que usar a palavra empoderamento. Pode. Aí já é complicado. Mas tu pegar e te empoderar no sentido, eu tenho uma impressão sobre o espetáculo e eu vou escrever sobre ela e vou defender ela. No fundo, o que é? Cada pessoa que aprende a gostar de teatro, das artes cênicas, vai convidar outras para irem ao teatro. Então, no fundo, é uma tática subterrânea para a montagem de um exército brancaleone de pessoas que gostam de teatro. É uma tática de guerra. É isso. Para sobreviver. Para levar as pessoas para o teatro. Ótimo. Mas então, só para o pessoal saber, agora para ficar ligado para as próximas turmas, a oficina é sempre realizada em quantos dias de oficina? Olha, dentro de uma semana já dá para acessar o site do Instituto Ling. Eu não vou me lembrar agora porque é sexta-feira de manhã, mas basta colocar Instituto Ling na busca ali e ele vai dar. O próximo espetáculo é da Companhia Espaço em Branco. Então, tu te inscreve e daí tu ganha ingresso para tu ir assistir a estreia do próximo espetáculo. Então, daqui uma semana as pessoas já podem acessar o site do Instituto Ling e se matricularem. Maravilha. E então, vamos lembrar o pessoal, novamente fazendo o convite para o espetáculo, lembrando, são várias sessões aí, né? A estreia é hoje, mas são até o dia 25. Até o dia 25. Sextas e sábados. A sexta às 20 horas e aos sábados às 18 horas. Então, dias 10, 11, 17, 18, 24 e 25. É importante frisar isso. Sábado é às 18 horas. É bem mais cedo. O que é ótimo, é ótimo porque tu pode até fazer outra coisa depois, ou tu pode, né? Tu tem bastante tempo para conversar sobre o espetáculo que tu assististe. Perfeito, então. Sábado às 18 horas e na sexta às 20 horas, né? Muito obrigada, Heinz. Como é que é o teu nome de guerra? Lá, a brincadeira é essa, a gente não tem um nome de personagem, acredita? É mesmo? A gente até pensou em criar para cada figurino, cada visual, um nome, mas terminou não tendo. Então é o Heinz brincando com personagens que não... Pode ser Renata, pode ser Lilian, pode ser várias. Pode ser. Lilian com 2 L's. Com 2 L's. Aí tem que botar e com Y. Consoantes. Então tá. Obrigada, Heinz. Sucesso lá. Muito obrigada, Renato. E voltem sempre que tiverem novidades. Tá bom, obrigado. O Rio Grande em Movimento faz uma pausa, mas é claro que você segue nos acompanhando, deixando a tua pergunta, o teu comentário para a gente trazer aqui para os nossos convidados, dando o teu alô. A gente está ao vivo no Facebook, também no YouTube, no site, nos canais 24 524 da NET. Fica com a gente, porque a gente já volta. Rio Grande em Movimento está de volta. O nosso assunto agora é um espaço cultural voltado para a comunidade no bairro Guajuviras, que foi inaugurado em Canoas, será inaugurado, né? Durante a 12ª Semana da Juventude de Canoas. Então, pessoal de Canoas e da região metropolitana de Porto Alegre, fica ligado aí para saber toda a programação, porque a gente está recebendo aqui as meninas que vão nos dar os detalhes. A Letícia Pérez, que é voluntária do projeto. Tudo bom? Bom dia. Tudo bom, bom dia. E também a Edna Aline Silva, que é moradora do bairro, integrante da comunidade. Tudo bem, bom dia. Bom, gurias, como é que surgiu essa iniciativa? Foi a demanda do bairro que precisa, né, desse tipo de tarefa, né, tipo de pessoas que queiram ajudar a comunidade. Então, nós estamos no grupo de 28 pessoas, e cada um tem uma função e todos buscam a mesma objetivo, que é ajudar a comunidade. Nesse espaço cultural a gente vai ter oficinas de costura, oficinas de música, oficinas de violão e a gente está chamando a comunidade todinha para amanhã, que amanhã é a abertura a apresentação do nosso evento, né? A apresentação do projeto, né?
Pois é, o que vai ter lá no lançamento? Vamos falar da programação. Na programação de amanhã. Que horário começa? Onde é que vai ser? Às 8 da manhã, Avenida 17 de Abril, Guajuviras, Canoas. E daí a programação é bem extensa, né? A programação é das 8 às 8. A gente vai ter atividade o dia todo. A gente vai... uma palestra sobre sexualidade, né, Letícia? Palestra de LST. A abertura oficial vai ser meio-dia, daí para quem quiser colar junto lá com nós, né? Meio-dia, abertura oficial. E daí assim a gente segue com fitness de dança, aulas de ritmo, e tem vários parceiros voluntários também que estarão ali. Na parte da tarde nós vamos ter um cinema, que é o Sesc, que também está apoiando. Ó, que bacana. Isso tudo no mesmo lugar? Tudo no mesmo lugar, tudo amanhã, começa às 8 da manhã e termina às 8 da noite. Vamos ter o pessoal da capoeira também lá junto com nós. E as oficinas que vão acontecer logo depois da apresentação, da abertura do projeto, que é amanhã, né? Que a gente pretende as oficinas para até no máximo janeiro, fevereiro, todas as oficinas estão funcionando, que a gente tem várias oficinas. Perfeito. Letícia, conta um pouquinho pra gente das oficinas, então. Sim, hoje a gente não está com as oficinas estruturadas, a gente ainda vai ter todo esse apoio de buscar os voluntários. Já tem pessoas interessadas, mas não estamos estruturados ainda para estar oferecendo. Essa semana é a Semana da Juventude e a cidade de Canoas está promovendo várias atividades. E no encerramento dessa Semana da Juventude, vai ter o encerramento lá no espaço, onde a gente está criando. Vai fazer a inauguração. Então, a cidade vai estar toda mobilizada para estar lá nessa inauguração, onde a gente também vai ter o lançamento de um projeto da Casa de Hip Hop de Esteio, que eles vão estar fazendo hip hop alimentação, né? Vai ser lançado lá junto com a gente. Vai ter pessoas também de fora, vai ter estudantes, vai ter alunos da França podendo conhecer o nosso espaço também. Vai ter pessoas de vários locais para conhecer o que a gente está tentando criar dentro do Guajuviras, oferecendo o que a Edna estava dizendo das oficinas, esse espaço aberto para a comunidade. Onde eles possam se profissionalizar, conviver, esse espaço de convivência, de segurança que a gente está tentando propor hoje. E vocês vai ter uma caminhada também, né? Vai ter uma caminhada, todos os escoteiros das escolas dali da volta, 200 escoteiros mais ou menos, vão caminhar da rótula do Guajuviras até onde que vai ser a abertura do projeto, que no caso é na 17 de abril, ao lado da Brigada Militar, do lado da praça. Quem conhece ali sabe que é bem onde que era, que também tem a escola de samba lá do Guajuviras tá parada e eles cederam o espaço para nós fazer o nosso projeto lá dentro. Então nós estamos fazendo esse projeto dentro da Escola Unidos do Guajuvira e é nesse espaço. Então quem conhece lá sabe que é na antiga escola de samba. Na antiga escola de samba. Sim, que não é antiga, que a gente vai continuar com a parceria com eles, vai fazer, né? Essa foto que tá aparecendo. Tudo vai... tá ali, ó. Esse é o espaço. Bom, conta pra gente como é que foi pra vocês, eu não sei, tu é moradora desde sempre lá do Guajuviras e tu também mora lá ou participa de projetos lá há quanto tempo? Eu participo de projetos sociais desde 2015. Eu venho conhecendo o pessoal e eles tiveram essa iniciativa e eu estou de novo voluntária para auxiliar. Ali. Pois como é que vocês sentiram assim o impacto do projeto, né, na comunidade e quais são as demandas maiores da comunidade, né? Que a gente sabe que o Guajuviras sempre teve, né, altos índices de violência, sempre figurou ali entre os bairros com vulnerabilidade social e índices altos de violência na região metropolitana, né? Como é que foi para vocês? Na comunidade, sim, a apresentação no boca a boca, a gente entregando os panfletos e fazendo essa mídia. Todo mundo concorda e acha muito bom. Tipo, ali o nosso bairro ali está mobilizando junto com nós. Muitas pessoas dali do bairro, voluntário, todo mundo é voluntário, né? Mas eu digo assim, a comunidade em si está toda junto, porque várias pessoas estão nos apoiando e fazendo o que pode para fortalecer o projeto, né? E a gente tem a meta de melhorar um pouco o nosso bairro, né? Melhorar um pouco a violência, dar um pouco de estrutura para aquelas menos favorecidas que estão ali, né? Ensinando, né? Artesanato, ensinando música, ensinando a costurar, ensinando a grafitar, ensinando várias oficinas. Durante esse tempo aí, que nós estamos apresentando o projeto, os oficineiros que iam chegando com nós,
Agora, no dia 11, nós vamos estar lá pegando os nomes das pessoas lá na frente. Quem quiser estar junto ali com nós para fazer parte do projeto e dar uma oficina, a gente está pegando os nomes e botando na lista, depois a gente retorna a ligação, né? E tu, Letícia, como é que tu acha que o projeto acrescenta ali para a comunidade? O que pode transformar socialmente, culturalmente, né, a comunidade? É incrível que tu possa ver que o Guajuviras, ele acaba demandando muito a população jovem para outros bairros, para outras cidades, né? Eles têm que muitas vezes se profissionalizar em outro local, porque dentro do Guajuviras não dá onde se profissionalizar. Não há um curso específico, não há uma demanda que atenda os desejos daqueles jovens. Então, essa parte de fazer a escuta, de entender qual é a demanda deles, que eles gostam de oficinas de hip hop, rap, batalhas de MC, tudo isso que a gente foi escutando, sabendo o que interessava a eles, e aí sim poder profissionalizar na vontade desses jovens, chamar a atenção deles. Então, eles não precisam mais estar com essa demanda tão grande de tirar o jovem do Guajuviras para outro local e se profissionalizar. O sonho é fazer que o centro do Guajuviras seja um local onde possa, assim, profissionalizar eles, empoderando eles e sentindo que o bairro é deles e se orgulhando disso, né? Não mais vendo como a mídia mostra, com índice alto de violência e não chegando perto. Não, é um bairro onde é um polo cultural, onde pode fomentar esses jovens e até os adultos, né? Que também estão lá querendo se profissionalizar. E quantos jovens estão participando do projeto e qual é a estimativa, assim, que vocês pretendem alcançar? Provavelmente no dia 11 a gente chega até 3.000 pessoas, que é o lançamento. O lançamento é 3.000 pessoas. Daí, as oficinas a gente não sabe ainda, porque não chegou o público ainda, né? Tá chegando, eu acho que vai chegar, acredito que vai chegar depois do lançamento do projeto, né? Mas nós temos 3 oficinas agora depois do projeto, que é de slam, o de cinema, que esses vão ser direto, né? E capoeira também. Não, cinema não. E o ensaio aberto. Esses vão ser direto depois de amanhã, que no caso, a partir do mês que vem, né? Começo do mês. E daí... É isso, minha flor. É isso? Bom, a gente tem mais programação ainda, quer detalhar um pouco mais agora pra gente. A gente tem também tem grafitagem, tem além da caminhada que a gente falou aí, vai ter apresentações musicais também, tem banda marcial. Sim, nós vamos ter a banda marcial do Colégio Cônigo. Nós vamos ter o pessoal dos escoteiros, que já começou, eles vão fazer, já comentou, vão fazer a caminhada. E vai ter também umas bandas 3 bandas, se eu não me engano, de rock, né, que vão se apresentar também com nós. A Edna é uma das da banda. Eu também canto, daí eu vou fazer um... Tu é cantora? É, sim, daí eu... Desculpa. Daí vai ter o pessoal da capoeira. Tudo isso amanhã de tarde, daí. Tu não é a Preta Voz e Violão? Sim. Ah, acertei! Por que esconder? A gente tá divulgando aqui. Imagina, ela é a Preta Voz e Violão, tá? Vai tocar lá às 3:40 da tarde do dia 11 de agosto. E agora ela ficou vermelha. A Preta ficou vermelha. Mas é isso aí, ó. É uma das atrações. E vai ter também diversidade, né? Sim. LGBT. LGBT. O que é essa atividade? É palestras, né? Sobre conscientização LGBT, né? Que é palestras. O professor João Alves vai estar lá conosco, um voluntário também, para que possa falar com esse público, porque olhar todos os públicos, né, do Guajuviras, e querendo ou não, a juventude lá é bem acrescida, muitos jovens, né, um número imenso de jovens. E tem a questão da LGBT, tem outras questões que a gente quer trabalhar, falar com todos os tipos de público. O que mais vai ter? Contação de histórias? Contação de história com o Arthur Cortes, quem conhece é um contador de história que já é nosso conterrâneo famosinho ali também, que todo mundo conhece ele por trabalhar assim, né, com comunidade, trabalho igual nós também, comunitário, né? Então o Arthur Cortes vai estar contando uma história. Vai ter dança também. E cinema, né? Cinema, que é o Sesc que eu já tinha falado, Sim. né? E o encerramento com o show. E o encerramento vai ser com o show da banda Mundo Calado, que é uma banda bem conhecida também ali da nossa região. Que maravilha, hein? Uma ampla programação mesmo, nessa 12ª semana da juventude. E vamos então chamar o público de novo e dar o endereço certinho aí para quem não é ali do bairro, né? Ou para quem não é de Canoas e quiser chegar.
facinho. Para quem estiver vindo, pegar o ônibus, pede para descer do lado da Brigada. Na 17 de abril é a principal do Guajuviras, não tem como se perder. Ao lado da Brigada. Perfeito, a partir das 8 da manhã. 8 da manhã. Maravilha, então, tá aí o convite, ó. Espaço Multicultural Guajuviras, celebrando a 12ª Semana da Juventude em Canoas. Desejamos muita sorte nesse projeto, né? Que a comunidade ali do bairro seja bem contemplada, assim como a cidade de Canoas como um todo, né? É o que a gente espera. Obrigada. Obrigada pelo convite, obrigado, né? E sucesso. Obrigada. O Rio Grande em Movimento vai fazer uma pausa. Eu convido vocês a entrarem aqui, ó. Eu já estou entrando aqui no meu, ó, no Facebook da RDC TV Digital, que é onde a gente está ali ao vivo. Você pode nos acompanhar por ali e também deixar o teu recado, teu bom dia, tua pergunta para os entrevistados aqui e também nas outras redes sociais. No Twitter, coloca lá #RDC Rio Grande em Movimento e deixa ali do lado o teu recado. Também estamos, é claro, no Instagram, em todas as redes. Você pode nos assistir no YouTube, pode nos assistir no site, nos canais 24 524 da NET. Não esquece do WhatsApp. Manda o teu recado ali também, que a gente está aqui, ó, lendo para os entrevistados também na hora. Vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais entrevistas para você. Fique com a gente. E o Rio Grande em Movimento está de volta e agora com assunto policial em Minas do Leão. A brigada fez uma grande apreensão e uma prisão. Veja aqui. Coloca, por favor. Ocorrência do Pelotão de Operações Especiais POI do 28 BPM Charqueadas. O indivíduo preso já estava na situação de foragido. Armamento, submetralhadora, coletes à prova de balas, munições, toca-ninja, balança de precisão, 2 veículos recuperados em situação de roubo. Ocorrência foi em Minas do Leão. Maconha e cocaína. Olha só, essa ocorrência aconteceu em Minas do Leão, como ele falou, o soldado ali na rua Luiz Simmel, bairro Centro, em Minas do Leão, durante ações para combater o tráfico de drogas. A brigada recebeu essa denúncia que esse elemento aí estaria com todo esse aparato, vê 3 coletes à prova de bala, uma submetralhadora, munição e maconha. Então, sempre dizendo para você que é importante uma denúncia via 190, você viu alguma movimentação suspeita, denuncie para a Brigada Militar. A Brigada Militar está aí com os pelotões de operações especiais. Esse é um pelotão de operações especiais que faz essa ação cirúrgica, né? Ele está sempre visando buscar esses criminosos com mais potencial ofensivo de formação de quadrilha e tudo mais. Lilian. É isso aí. E tem mais polêmica. Polêmica que marca a greve dos municipários, completando já 11 dias nesta sexta-feira aqui em Porto Alegre e, de acordo com a prefeitura, os grevistas invadiram a sede da Secretaria Municipal da Saúde, mas o SIMPA alega que o ato foi pacífico. Entenda na reportagem. Nestas imagens é possível ver os manifestantes dentro e fora da Secretaria de Saúde de Porto Alegre em mais um ato de protesto da greve dos municipários. Os trabalhadores levaram um relho para expressar indignação pela forma como a prefeitura vem tratando o caso, que, segundo o diretor do SIMPA, não abre espaço para uma mesa de negociações. A classe pede a revogação da Previdência Complementar aprovada na Câmara de Vereadores da capital nesta semana e ainda a reposição da inflação. Uns 30 servidores, né, subiram até o 4º andar, onde fica o gabinete do secretário, e ali nós fizemos uma entrega simbólica ao secretário. Entrega simbólica significa um ato no próprio corredor, porque o secretário, obviamente, não nos recebeu, as portas estavam fechadas. Em nota, a prefeitura repudiou o movimento do SIMPA e denominou como atos de barbárie. O secretário não estava presente na hora do protesto, mas, segundo testemunhas, os manifestantes invadiram o andar onde funciona o gabinete. E forçaram as divisórias, são divisórias frágeis, essas divisórias, né, apenas para separar os espaços, gritaram, usaram um pouco de violência para tentar entrar dentro, por exemplo, da minha sala.
E aí, quando não tiveram sucesso, se retiraram. O secretário explica que desde o ano passado a pasta abre espaço para os municipários se manifestarem. Porém, segundo ele, a categoria parou de ir nas reuniões. Ano passado nós começamos com uma reunião rotineira, acontecia toda a última segunda-feira do mês, às 17 horas, aqui no meu gabinete, com representantes do Simpa e representantes do sindicato ligados aos serviços de saúde municipais, né? Nós tivemos 4 reuniões em 4 meses subsequentes e depois o Simpa não nos procurou mais para manter a reunião. O que interessa é promover tumulto e prejudicar o atendimento da população, como tem acontecido em vários momentos. Sem mesa de negociação, a greve continua. Os municipários vinculados ao Simpa nesta sexta-feira irão se mobilizar no Dia do Basta, com vários atos espalhados pela cidade. Uma outra manifestação também já está programada para a próxima terça-feira no DEMAI. Alguns funcionários desta sede do DEMAI já aderiram à mobilização. Mas nós vamos seguindo o movimento, assim, seguindo o movimento junto com a categoria em geral, assim, que também serve seus professores, a saúde, os outros departamentos, estão todos nesse movimento aí, tentando entender as questões do PL, o que pode acontecer. A greve não tem data para ser encerrada. Bom, a gente não vai ser ingênuo em dizer que dentro dos sindicatos não tem lá um organismo esquerdista, né, que visa realmente às vezes tumultuar. Nesse caso do Simpa aí, professores, servidores da saúde, várias vezes tentaram diálogo, por exemplo, com a Secretaria de Educação e não conseguiu, com o prefeito e não conseguiu. E o secretário falou ali que mantinham a reunião periódica e tal, essa é a versão da prefeitura e a gente respeita. Só tem uma coisa, secretário, eu recebi aqui o representante dos pediatras, né? Que foi tomada uma decisão pelo município, sem consultar a Associação da Pediatria, sem consultar a população, né? Que coloca os enfermeiros clinicando com crianças quando essa ação é específica do pediatra. E aí eu lhe pergunto, houve o diálogo? As pessoas envolvidas todas foram ouvidas ou foram só informadas, como o representante da pediatria veio aqui nos falar? Então tem uma coisa assim que está dificultosa nesse governo, é o diálogo, a conversa. Sentar numa mesa e ouvir o outro lado, não só impor e anunciar, agora é assim, sempre mudando as regras para que os outros não tenham o que dizer. Agora o assunto é Dia dos Pais. Eu sou pai, né, também. O Cadu, que vai estar aqui, também já tem os pais. Mas os filhos do Cadu estão tudo criados, é tudo bonito, tá todo mundo adulto. Eu tenho uma pequenininha, ainda tenho uma adolescente. O Dia dos Pais, que é nesse domingo, uma data especial que movimenta o comércio. A expectativa é que as vendas cresçam, pelo menos 5% nesse ano. Eu também espero que a minha filha me compre um presente. Vamos ver aí nessa matéria? É impossível esquecer que o Dia dos Pais vem aí. A data está estampada nas vitrines. Mas neste ano, a Associação Gaúcha para o Desenvolvimento do Varejo decidiu fazer uma pesquisa um pouco diferente. A pergunta para os filhos foi: se o seu pai fosse uma loja, que tipo de loja seria? E as respostas foram... Assim, na área de skate, alguma coisa do tipo. Quando ele era mais novo, ele participava de campeonatos de skate, tinha um monte de medalhas, troféus. Seria de churrasco, porque ele gosta de um churrasquinho mal passado ainda por cima. Seria uma livraria, porque ele gosta muito de ler. Meu pai, acho que seria uma lancheria. Ele é divertido, lancheria geralmente é divertido, e ele gosta muito de tomar uma bebida. Na pesquisa, o campeão de respostas foi o pai do tipo ferragem, aquele que está sempre consertando alguma coisa em casa. Mas nesta data, o que os filhos acabam mais presenteando os pais é com roupa. Sempre vestuário. Sempre vestuário, né? É porque eu acho que o ticket do vestuário é menor do que um calçado, por exemplo. A gente tem intenção de compra 50% com vestuário, 18% com bebidas e acessórios, e na pesquisa apareceu um ticket médio de R$80. É interessante que o ticket médio dos pais é menor que o ticket médio do Dia das Mães, mas é comum, né? É porque eu acho que o ticket do vestuário é menor que um calçado, por exemplo. A gente tem intenção de compra 50% com vestuário, 18% com bebidas e acessórios, e na pesquisa apareceu um ticket médio de R$80. Olha, eu vou dizer um negócio. Minha filha, Lavínia, você não precisa me dar presente. Leva o pai para comer um churrasco que já tá bom. Mas paga, né?
Não vem com... Depois pega o meu cartão e... Tem que ser no barranco. Aí tem que ser no barranco. Tem que ser no barranco. Gostoso. É verdade. Cadu, Dia dos Pais, domingo, é legal, né? Receber um beijo do filho, ser reconhecido como pai, porque eu me lembro que antes de sermos pais, a gente é uma pessoa, né? Não sei, eu acredito que a mudança é grande. Né? A partir é incrível como muda. Nós pais responsáveis. E a gente só entende os nossos pais quando a gente tem os filhos, né? Exatamente. Aí a gente entende os nossos pais. Mas não tem coisa melhor, né? Que receber um abraço, carinho, reconhecimento do filho, né? E essa é uma data especial, evidente, como tem o Dia das Mães, Dia dos Pais, né? Mas o meu presente é esse, eu tendo o carinho deles, o beijo, o abraço. De um eu não posso ter, tá à distância, mora em Portugal, não tem, né? Tem que ser o mais velho. Que idade tem? 28. Aí tem que ser... São 3 meninos ou...? Não, são 2 meninos e uma menina. Que idade tem ela? Ela com 22. Já casou? Não, ainda não, tá aí. Gavião. Então em volta, tá, né? Com 12. Mas aí eu fico cercando também, opa! Dá o currículo. O assunto agora, então, é futebol. E aí, o Internacional contratou o Guerreiro ou não contratou o Guerreiro? Porque um jornal diz que sim, outros que não. Tá contratado, sim, tá contratado, tá definido. O Inter só não anunciou oficialmente ainda por uma questão de acho que o Guerreiro tem contrato até hoje com o Flamengo. Até hoje com o Flamengo. Então o Inter hoje deve anunciar oficialmente. E apresentar. Apresentar amanhã, tá? E segundo informações que tem, está confirmada a chegada dele amanhã a Porto Alegre, às 3h, o Internacional, evidentemente, preparando aí uma grande recepção, uma grande festa, porque é um jogador que vai agregar, sem dúvida nenhuma, a esse time do Internacional, que quem diria, hein? No início do Campeonato Brasileiro, o Inter era um time que se dizia, olha, é para não ser rebaixado novamente. Os mais otimistas diziam, olha, uma vaga na Sul-Americana é muito, dito inclusive pelo próprio D'Alessandro, né? Sim, me lembro. Só que o Inter hoje é candidato, sim, a título do Campeonato Brasileiro, pela campanha que está fazendo, ocupa a 3ª posição aí no Campeonato Brasileiro, apenas a 3 pontos, a um jogo, a uma vitória só do líder São Paulo, a 2 pontos do Flamengo, ou seja, e vai qualificar muito essa contratação, essa vinda do Guerreiro. Isso significa dizer que o Inter, ou seja, voltou à sua turma dos grandes. O Guerreiro traz uma qualidade para o Inter, é capaz de conseguir trazer até um título para o Internacional, é uma boa sem dúvida. Tem gente apostando que ele não é aquela coisa. Não, sem dúvida. Não, o futebol tem muito disso, né? Sim. O futebol tem muito disso. Às vezes jogadores que não chegam com tanta expectativa como essa do Guerreiro e acabam dando um resultado extremamente positivo. Às vezes ao contrário. Mas o Guerreiro vem com todas as qualidades. É um jogador que estava sendo aí, ó. O Flamengo fez de tudo para manter esse jogador no Flamengo. Palmeiras queria esse jogador. O Santos queria esse jogador. O Internacional, né? Com uma habilidade, conseguiu trazer esse jogador. É um goleador, vai dar um acréscimo muito grande. O Internacional, olha, monta um ataque aí, um ataque que passa a ser, inclusive, olha, avaliado como um dos melhores do Brasil. Com Nico Lopes, Potker e Paulo Guerreiro. Agora, o futebol tem disso, né? Às vezes os resultados não são os esperados. Mas as condições são totais. Ele transformar o Inter ainda num time mais qualificado e com mais condições de chegar ao tetracampeonato brasileiro. O torcedor colorado não vibra com o título brasileiro, sabe quando? Vai para 40 anos. 79. São 39 anos. E o Grêmio? Bom, o Grêmio, olha, tem duas decisões aí nos próximos 2 meses, das 2 próximas semanas. Com o Flamengo pela Copa do Brasil, o Flamengo e o Grêmio empataram aqui na Arena. O Grêmio então tem na próximo meio de semana essa decisão com o Flamengo. E aí o Grêmio já, uma vitória, vai para uma semifinal aí de Copa do Brasil. E na outra... tem outra decisão também, que é Libertadores da América, o Grêmio que perdeu por 1-0 para o Estudiantes, mas com um saldo qualificado, com o gol qualificado, uma vitória simples dá ao Grêmio a classificação para a próxima fase da Libertadores. Mas agora, domingo, o Grêmio troca o chip, como se diz, né? Tem Campeonato Brasileiro, com o Vitória na Arena, jogo 19h, e o Grêmio sem 2 importantes titulares, mas que estarão já contra o Flamengo nesse jogo decisivo. O Everton e o Luan. Aí desconforto muscular, os jogadores serão poupados, o Grêmio terá também, mais uma vez, um time reserva, o Renato usa essa estratégia, ou é uma estratégia que deu sucesso, foi assim que o Grêmio chegou ao título da Copa do Brasil e também ao título da Libertadores da América. Ok, Cadu. E mais uma informação, olha,
o futebol italiano não desiste do zagueiro Kahneman. Mais uma proposta teria chegado. O Grêmio, como fez as outras vezes, desmentiu. Depois confirmou. Disse, olha, o Grêmio disse que até agora não chegou nenhuma proposta. Mas como a janela só fecha no final do mês de agosto, o futebol italiano quer tirar o Kahneman, sim, do Grêmio. Mas o Grêmio não vai manter esse jogador, até porque é um dos principais aí do time do Grêmio. Agora, aí é questão financeira, né? Eles estão aumentando a proposta. Veio a primeira, veio a segunda. Dinheiro, né? Grande, cara. Bom final de semana, parabéns pro Dia dos Pais e a todos os papais, né? Tá chegando agora, eu sei que tem uma grande entrevista, doutora Cláudio Lamacchia. Eu tive a honra e o privilégio. Só que ele é um talentoso, né? Eu fui pro jornalismo, fui colega no curso de Direito. Sério? Cláudio Lamacchia. Grande Cláudio Lamacchia. Já tá aqui nos estúdios, Tá aí. Lília. Isso, daqui a pouquinho vai estar conversando aqui, Cláudio Lamacchia da OAB, sobre a campanha do voto consciente. Mas antes da gente ir para o intervalo, deixa eu passar só uma informação aí. Desde o início do programa, iniciou mais uma manifestação no centro de Porto Alegre, na região central, saindo do Paço Municipal e indo em direção à Secretaria da Educação, pela 7 de setembro, até o prédio da Secretaria da Educação na Rua dos Andrades. Então, o trânsito teve alterações aí desde o início do programa. Agora há pouco, há 15 minutos, estava ali na Rua dos Andrades com a Bento Martins, com bloqueio total da via. Neste momento, depois da caminhada na Praça Itália, no acesso na Avenida Praia de Belas, a manifestação chegou na Avenida Praia de Belas, no prédio do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho. Certo? Então, neste momento, os bloqueios de trânsito estão todos concentrados ali na região da Avenida Praia de Belas, próximo a Ipiranga. Tem obstrução total ali de uma faixa da Avenida Ipiranga e fluxo bastante carregado agora, portanto, fica impossível transitar por ali. Daqui a pouquinho, mais detalhes dessa manifestação, mas as atualizações do trânsito são essas. Agora a gente vai para um rápido intervalo, mas já voltamos. Rio Grande Movimento está de volta agora para você. Eu quero te dar a hora 12:10. Estamos ao vivo para todo o Rio Grande do Sul, para as 27 principais cidades e adjacências aí. Agora eu tenho o prazer de receber aqui, porque é um orgulho gaúcho nosso, né? Doutor Cláudio Lamacchia, que hoje é o presidente nacional da OAB. Nós vamos falar aqui sobre o voto consciente, mas também temos outras coisas para destacar da OAB, que está muito ativa nos direitos das pessoas, né? E sempre destacando que o advogado é aquele profissional que é o elo, né, entre você e os seus direitos quando eles não são assistidos normalmente, né, pelo sistema, por qualquer outra situação. Confie no trabalho do advogado, seja ele civil, criminal, familiar, trabalhista, em todas as atividades que exerce. Os advogados estão aí para nos defender. Doutor Lamacchia, bom dia. Bom dia para nós que não almoçamos ainda, né? Bom dia para nós que não almoçamos ainda. Bom dia, Rogério. Parabéns pelo programa. É a primeira vez que tenho a oportunidade de estar aqui conhecendo este novo projeto. Então, quero cumprimentá-los a todos, porque, de fato, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, o Brasil, né, merece iniciativas como essa. Portanto, vocês estão de parabéns. Doutor, aqui foi feito um empreendimento, acho que o senhor já visitou, né, todos os nossos espaços físicos aqui, temos 5 estúdios e visa o quê? Efetivamente falar as coisas sobre o Rio Grande do Sul, né? Por isso que estamos em 27 cidades espalhadas pelo estado aí e também muito na grande Porto Alegre, o telespectador ligar a TV e ouvir a sua voz, né? As coisas que acontecem no seu terreno, na sua cidade, no seu estado. Mas, doutor, vamos falar sobre essa campanha do voto consciente. Eu não sei se a gente já tem um vídeo. Márcio Salete, estamos com um vídeo aí. Vamos primeiro ver o vídeo da campanha. Bom. Não temos ainda? Assim que tiver, que você me dá um toque aqui no ponto. Daqui a pouco eu achei muito interessante o vídeo da campanha. Como é que vocês chegaram à conclusão que tinha que fazer essa campanha? Por quê?
Bom, essa campanha ela tem uma história, né? Nós, nas últimas eleições, e eu lembro que nós assumimos a OAB do Rio Grande do Sul, eu fui honrosamente eleito presidente da OAB do Rio Grande do Sul em 2007. Desde lá, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio Grande do Sul, ela tem se empenhado muito, né, em todos os pleitos eleitorais, na ideia da conscientização do voto, na ideia de cada vez mais mostrar para a sociedade a importância destes momentos, né? Então desenvolvemos várias campanhas ao longo desse período todo, em todos os processos, os últimos processos eleitorais, né? Desenvolvemos a campanha do Agora Chega aqui no nosso estado, que foi uma campanha muito forte que a OAB do Rio Grande do Sul fez contra a corrupção, contra a impunidade, salientando exatamente o papel e a importância de toda a sociedade nesse tema. Depois desenvolvemos a campanha também Voto Não Tem Preço, Voto Tem Consequência. Aliás, eu tenho dito, tenho reiterado isso para a sociedade, nós temos que pensar muito sobre esse aspecto, sabe, Rogério? Que quando se diz que voto não tem preço, voto tem consequência, eu tenho que dizer também que a consequência de uma escolha mal feita é exatamente essa crise ética e moral sem precedentes que nós vemos no Brasil. Muitos desses políticos que estão aí hoje presos, investigados e etc., eles não chegaram lá por acaso, eles não chegaram lá do nada. Eles chegaram lá porque eles foram eleitos por nós, por nossa sociedade, né? E quando se diz isso, não se está aqui a criminalizar a atividade política, muito antes, pelo contrário. Tenho afirmado também e reafirmado que não há democracia sem política, não há política sem políticos. O que nós precisamos é de uma verdadeira depuração na classe política. Mas este momento que nós estamos vivendo, diante de tudo isso que está aí hoje, notadamente diante destas denúncias, da crise, do desencanto das pessoas, a sociedade hoje ela está desencantada, tanto é que nós vemos, lamentavelmente, uma campanha absolutamente equivocada, tomando um corpo muito grande, que é esta campanha pelo voto nulo, pelo voto branco, né? Então nós, eu hoje exercendo a presidência nacional da OAB, levei para a OAB Nacional essas ideias que nós já vimos praticando aqui no Rio Grande do Sul. E eu entendi que nós tínhamos que ter uma campanha nacional da Ordem pela conscientização do voto. E resolvemos lançar essa campanha exatamente aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu ontem ainda dizia numa solenidade, eu digo, me dei o direito de, ao menos neste caso, efetivamente priorizar o meu estado e lançar uma campanha aqui no Rio Grande do Sul, né, a partir também de um trabalho feito e desenvolvido pela UAB do Rio Grande do Sul, que se envolveu, o Departamento de Comunicação da UAB, o presidente Ricardo Breyer, de uma forma direta, toda a equipe do presidente Breyer, a nossa diretoria, conselho seccional, enfim, todos se envolveram em elaborar uma ideia inicial da campanha Voto Consciente, que é uma campanha hoje que será desenvolvida e será lançada em todas as seccionais do Brasil e é uma campanha nacional da Ordem. Eu tenho vídeo. Vamos ver o vídeo da campanha? É Sueli. Este é Leonardo. Ele é o chefe gourmet da galera. Sempre procura os melhores ingredientes. Pesquisa receitas em todos os canais de culinária. E tem até seu ajudante de cozinha. Mas e aí, Leonardo? Você também tem essa preocupação ao escolher seus candidatos? Faça a sua parte. Vote consciente. Esta é Sueli. Ela sempre pesquisa preço e negocia por tudo que vai comprar. Conhece todos os melhores lugares para fazer suas compras. Os vendedores até se escondem quando veem ela chegar. Mas e aí, Sueli? Você também tem essa preocupação ao escolher seus candidatos? Faça a sua parte. Vote consciente. Adorei, um bom humor no vídeo, né? Isso chama bastante atenção, muito bem montado, muito bom o roteiro. E a ideia exatamente dos vídeos, os vídeos ficaram, na minha concepção, também muito bacana, porque o vídeo mostra exatamente aquilo que nós temos que fazer, ou seja, nós temos que planejar um voto, né? Nós temos que ter uma ideia de que não adianta simplesmente nós votarmos a partir de uma escolha feita 5 minutos antes do ato de votar na urna. Sim.
Né? E muitas vezes as pessoas fazem isso hoje, né? As pessoas passam... Tem uma pesquisa aí que lançaram essa semana, que 8% é aquele do domingo. Tomei, me dá a cola aí, o Claudião, o Toninho, quem é que tu vai votar? Me dá aí também, eu vou votar nesses caras aí, vambora. Não pode ser assim, né? As pessoas chegam muitas vezes na porta da urna, quando estão entrando, pega o santinho na calçada e vão votar. A partir daquele santinho, pega uma cola ali que está jogada no chão e vai votar. Cumprir meu dever, né? Cumprir meu dever. Isso não é cumprir dever. Muito antes pelo contrário, né, Rogério? Isso é um desserviço que todos nós, ou que as pessoas que agem dessa forma, estão fazendo para a democracia. O ato de votar é um ato de cidadania. E hoje, quando nós reclamamos de tudo isto que está aí, de toda esta crise ética e moral sem precedentes que o Brasil está vivendo, de todo este problema que nós estamos vendo na política, de todas estas investigações, denúncias, políticos presos, políticos investigados, o que se sabe hoje de desvios de corrupção, tudo isto pode ser minimizado, alterado, modificado a partir de uma consciência efetiva pelo poder do voto. Poder-dever do voto. Agora, doutor Lamarck, nós estamos aqui focados nessa crise política. Mas nós estamos vivendo uma crise do judiciário, né? Nós, lá nas instâncias superiores, a gente vê cada coisa que, mesmo para nós leigos do direito, né, entendemos que tem algo errado. Por exemplo, essa semana eu não quero lhe colocar aqui em maus lençóis para comentar especificamente de um ministro ou de uma pessoa. Mas, poxa vida, decisões assim totalmente contrárias à sociedade, pegar e tirar uma ação penal de um determinado cidadão lá, que aquele determinado que tirou tem uma relação de amizade muito forte. Isso aí o cidadão olha para a TV e a gente não pode colocar todo mundo no mesmo saco, eu concordo com o senhor. Tanto, tem bons políticos, tem muito bons políticos, tem muito bons juristas, né? Assim, em todo aspecto da sociedade tem pessoas ruins e pessoas boas. Mas o cidadão olha para a TV e diz, mas olha aí, tia, barbaridade, política não presta. Agora o pessoal lá daquele Supremo Tribunal toma cada decisão que não dá. Nós estamos vivendo essa crise também jurídica hoje numa instância superior. Olha, o que eu tenho dito, Rogério, é o seguinte. Primeiro, as instituições, elas estão funcionando com erros e acertos. E este sentimento teu é um sentimento da média da sociedade hoje, quando nós vemos no legislativo, no executivo, no poder judiciário, inúmeras situações que nos trazem algumas contrariedades por elas. Agora, o que também acontece, nós temos que levar em consideração, é que nós temos nos omitido, e muito, nós que eu digo sociedade. Né? Campanhas como essa que está aí hoje, olha, vamos anular voto, vamos votar em branco. Né? Essas campanhas, elas são muito ruins e elas repercutem em tudo, porque não é apenas na política. Na questão da justiça, eu tenho dito, justiça não pode ser de direita ou de esquerda. Justiça nos termos da lei. Verdade. É isto que nós esperamos, é isto que nós aprendemos e é assim que deve acontecer. O Brasil precisa vencer esta ideia de corrupção, de impunidade. Nós precisamos, sim, efetivamente, de mais celeridade nos processos, sem dúvida nenhuma. Agora, nós também temos que considerar que tudo tem que ser feito, a punição destas pessoas, de acordo com a lei, nos termos da lei. Ou seja, não se combate, é uma frase que eu uso há muito tempo, mas que ela espelha exatamente o momento que eu tenho visto hoje no Brasil. Né? Não se combate o crime cometendo um outro crime. O outro crime seria desrespeito à Constituição, desrespeito a direitos fundamentais. Então nós temos que ter o devido processo legal, o contraditório, respeitado. Mas nós precisamos sim de efetividade no combate à corrupção, à criminalidade e à impunidade no Brasil. A sociedade brasileira não aceita mais conviver com tudo isso que nós estamos vendo. Todos nós estamos absolutamente revoltados. Aí eu como cidadão, agradeço o papel que a OAB está exercendo hoje, porque a OAB está sempre fiscalizando e principalmente aqui... E não é fácil, viu, Rogério? No momento atual não tem sido fácil. Eu sei que não, mas vocês têm se colocado à disposição da sociedade e vide essa campanha que estão fazendo. Agora, o que eu quero falar... Quero até aqui, antes de tu trocar, quero até mostrar, eu acho que é importante mostrar para todos que estão nos assistindo, o material da campanha Vote Consciente,
que foi lançado aqui no Rio Grande do Sul, pela OAB do Rio Grande do Sul, juntamente com a OAB Nacional. O que eu quero perguntar para o senhor é que a OAB tomou uma atitude em defesa da sociedade essa semana, se não me engano, até entrevistei, ou foi da semana passada, a OAB entrou com uma ação contra o Conselho, me ajude aqui. Contra a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, essa que está falando? Exatamente. Que nós também entramos com uma outra ação contra uma outra agência, contra uma outra resolução de uma outra agência, que é a ANAC. Vamos falar das duas então, mas eu vou para um intervalo comercial que é rapidinho, 2 minutos eu estou de volta, vamos falar sobre isso. Rio Grande Movimento está de volta, estou aqui com o Dr. Cláudio Lamar, que é presidente da OAB Nacional, e ele vem aqui divulgar a campanha Voto Consciente. Olha só o folder que diz aqui, puxa aqui de novo para mim, Torinho, faz favor. Márcio lá você enquadra o Márcio, dá um... Olha, você já planejou suas férias? Aonde vai almoçar? E o seu voto? Ou seja, o que nós queremos dizer com isso é que nós planejamos tudo na vida. Só não planejamos o voto. Ou algumas pessoas não têm planejado o voto. Tanto é que acabamos elegendo tantos e tantos políticos que, de alguma maneira, não honraram o voto que receberam. Doutor, eu tenho muitos amigos advogados, amigos, irmãos, assim, que são militantes do direito, ali no cerne, aquele direito correto, né? Que a maioria, a grande esmagadora maioria dos profissionais liberais da advocacia. E eu vibrei essa semana com uma ação que nós falamos antes de entrarmos no bloco comercial, que foi a briga da OAB defendendo os direitos do cidadão, da agência reguladora de saúde que deveria cuidar dos direitos do cidadão. Que coisa interessante, né? Conta pra nós como é que foi essa batalha. Onde é que o senhor percebeu que tinha que entrar contra esses caras? Rogério, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, num determinado momento, expediu a resolução 433, que é uma resolução que autoriza os planos de saúde a operarem com franquia e ainda operarem com a coparticipação até 40%. Ou seja, a sociedade brasileira hoje já está tão onerada, aqueles que dependem de planos de saúde, que é uma grande parte da sociedade, porque sabemos que o SUS não alcança hoje o direito à saúde que as pessoas deveriam ter, que nós olhamos para aquela resolução e vimos que efetivamente aquilo oneraria em muito mais ainda todos os consumidores de plano de saúde. E ainda no recesso, porque o Supremo Tribunal Federal estava em recesso agora no mês de julho, eu me deparei com esse assunto, me debrucei sobre ele e tomei a decisão de que a Ordem dos Advogados do Brasil iria ajuizar uma ação no Supremo questionando a resolução 433 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ajuizamos uma DPF no Supremo Tribunal Federal, requeri uma liminar, inclusive. A ministra Carmen Lúcia, que estava no plantão do Supremo, deferiu a liminar requerida pela OAB e foi suspensa essa resolução, na visão exatamente de que essa resolução estava prejudicando em muito os consumidores. E o argumento jurídico central e principal é que a agência reguladora, a ANS, estava usurpando de uma prerrogativa que é do Congresso Nacional. Ou seja, a ANS não pode, desta forma, legislar e ainda em prejuízo direto ao consumidor. Sim. E aí eu digo mais, viu, Rogério? Estas agências reguladoras, eu tenho feito essa crítica de uma forma bastante objetiva, direta e como sempre fiz tudo na minha vida. Eu acho que as coisas têm que ser claras. Tá? As agências reguladoras hoje viraram verdadeiros cabides de emprego. Sim. As agências reguladoras hoje servem para a troca política. Sim. E tem se comportado, e a frase é forte, mas ela tem que ser dita, estas agências, ou algumas destas agências, têm se comportado como verdadeiros sindicatos das empresas do mercado que elas deveriam regular. Ou seja, elas não regulam o mercado, se comportam como sindicato defendendo o lucro das empresas e não se preocupam com o consumidor. Isto não é a função de uma agência reguladora. A função da agência reguladora é outra, completamente diferente. E eu dou um outro exemplo para vocês, de uma outra ação que a OAB também ajuizou, a Ordem dos Advogados do Brasil está questionando também, uma resolução da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que resolveu
e todos vão lembrar disto, a questão de algum tempo, resolveu que autorizaria as empresas aéreas a cobrarem por bagagens despachadas. Lembra disso? Claro. Qual foi o argumento que a ANAC usou naquele momento para dizer, a ANAC é a agência reguladora, não é a empresa. Ou seja, a ANAC vira porta-voz da empresa. Sim. Ela defendendo isto, ela diz, não, nós vamos autorizar as empresas a cobrarem as bagagens despachadas, porque nós vamos, com isso, baratear o preço das passagens e vamos corrigir também um equívoco e vamos trazer uma maior justiça para aqueles consumidores de passagens aéreas, para aqueles passageiros que voam apenas com a mala de mão, que pagam a mesma coisa que aquele cidadão que despacha a bagagem. Pois bem, o que nós vimos desde então? As passagens não reduziram de preço, as passagens continuaram no mesmo preço ou até mesmo aumentaram. O custo para despacho de bagagens já dobrou daquele inicialmente autorizado pela agência reguladora ANAC. Verdade. E o passageiro, que em tese a ANAC também estava querendo proteger para criar uma maior justiça, aquele que só anda com a mala de mão, paga o mesmo que o outro. E ainda chegam no avião hoje, nós temos uma verdadeira loteria esportiva, aqueles que viajam com muita frequência, uma verdadeira loteria esportiva para que o passageiro possa colocar a sua mala dentro da aeronave, porque invariavelmente as aeronaves agora estão cheias. E agora, recentemente, a ANAC estava autorizando ainda que as empresas aéreas cobrassem por antecipação de assentos. Ou seja, eu tenho brincado, digo, olha, daqui uns dias nós vamos fazer assim, ó, se o passageiro quiser voar em pé, sentadinho, agarrando um ferro, ele não paga nada. Se ele quiser sentar, ele vai pagar mais alguma coisa para sentar. Porque é isso que está acontecendo. Verdade. E autorizado por uma agência reguladora. Algo inaceitável. Agora me explica isso aqui. Parabéns primeiro, tá? Parabéns. E aí, o que nós conquistamos? O senhor entrou com ação contra a ANAC? Já entramos com ação também, uma ação civil pública contra essa resolução da ANAC. Agora tivemos uma recente decisão do Senado Federal, eu estive conversando também com alguns senadores, tivemos uma recente decisão do Senado Federal que proibiu esta cobrança por assentos, né? Também isso é uma evolução, vamos ver se agora a Câmara aprova isso e se nós temos essa situação, ao menos esta situação, ela estancada, né, por força de uma legislação. Agora me explica o que é a criminalização e a violação das prerrogativas, uma conquista Isso é um projeto de lei. Eu, desde que assumi a OAB do Rio Grande do Sul, Rogério, eu tenho defendido inúmeras pautas que são importantes para a advocacia. Tivemos muitas conquistas ao longo desse período. Nós chegamos na ordem em 2007 com um discurso muito forte. Esse grupo que está na OAB hoje, o grupo OAB+, chegamos com um discurso muito forte, no sentido de que nós precisávamos utilizar o processo legislativo para fortalecermos o exercício profissional do advogado. Mas não é isso de maneira corporativa, né, ou como um privilégio para o advogado. Por que não é? Porque o advogado é o representante do cidadão em juízo. Né? Quando o advogado vai ao judiciário, quando o advogado precisa exercer a sua atividade profissional, mesmo que fora do poder judiciário, ele está representando um cidadão. Ele é a voz do cidadão em juízo. O advogado fala em nome do cidadão, pelo cidadão e em respeito ao cidadão. Nós temos prerrogativas profissionais que são da nossa profissão, para que possamos dizer, muitas vezes, para as autoridades públicas, para os agentes políticos, aquilo que o cidadão comum não pode, porque não tem essas prerrogativas para si. Mas o advogado tem que ter isto garantido para que ele possa bem exercer a sua atividade profissional, que é em defesa do próprio cidadão. Então, lá atrás, nós prometemos para a Advocacia do Rio Grande que nós trabalharíamos com as férias para os advogados, porque não tínhamos, compensação da verba honorária, o simples para a advocacia, contagem em prazos em dias úteis. E tudo isso, eu falo com muita alegria, com muito orgulho, porque tudo isso nasceu também a partir de leis protocoladas pela OAB do Rio Grande do Sul, a partir de deputados federais nossos, né? A lei das férias dos advogados nasceu aqui, ou seja, o recesso a partir de um parlamentar aqui do Rio Grande do Sul, o fim da compensação da verba honorária, o caráter alimentar. Todas essas leis foram incorporadas ao novo CPC, que foi aprovado posteriormente. Hoje a advocacia está muito mais reforçada neste ponto. Mas este tema era uma das últimas promessas que eu tinha feito à Advocacia do Rio Grande quando cheguei aqui, quando assumi a presidência da ordem, que eu não tinha ainda conseguido, enfim, dar esta resposta e dar esta notícia positiva à advocacia. Recentemente, o presidente Ricardo Breyer, aqui no Rio Grande do Sul, cumpriu uma outra promessa nossa deste grupo. O presidente Breyer
aprovou a lei que autoriza os advogados a estarem inscritos no IP, portanto, uma conquista também extraordinária que nós buscamos ao longo de muito tempo. E agora nós estamos comemorando a aprovação no Senado Federal do projeto de lei que criminaliza o desrespeito às prerrogativas profissionais e na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Ou seja, estamos a um passo da aprovação definitiva deste projeto de lei que colocará, sim, um freio ao desrespeito da lei. Me dá um exemplo assim. Por exemplo, o advogado, quando ele precisa examinar autos de um processo e ele não tem a disponibilidade para examinar este processo, isso é um desrespeito a uma prerrogativa dele, mas que afeta não a ele, afeta o cidadão que nós estamos representando. Óbvio. Isto descumpre uma lei. O artigo 7º da Lei 8.906, que é o Estatuto, ele prevê uma série de garantias que são da profissão do advogado, mas para que o advogado possa bem exercer a sua função em nome do cidadão. Então eu tenho dito, muitas vezes, aqueles que criticam a lei, eu tenho dito o seguinte: esta lei não vem para criar animosidade entre advogados e autoridades, né? Agentes políticos, agentes públicos. Ela vem para regrar um artigo que já existe hoje e para dizer, olha, não descumpra, porque se descumprir, terá uma penalidade. Porque uma lei que não tenha uma penalidade, ela acaba sendo descumprida. Ao longo deste tempo, a advocacia vive muito isto no dia a dia. E este descumprimento de prerrogativas profissionais dos advogados afeta a própria sociedade, que é quem nós representamos. Ok, eu como cidadão fico assim muito feliz, satisfeito com o trabalho que a OAB está. E a gente fica dentro de um caos que nós vivemos hoje político e tal, a gente pelo menos enxerga, olha aí, já estamos mandando mensagem, me orgulho de ter como representante, nosso representante, somos a voz do nosso cliente em juízo. Precisamos de respeito das nossas prerrogativas. É uma advogada, a doutora Rita Fonseca aí. Doutora Rita, muito obrigado, e é uma grande verdade mesmo. A doutora Rita tem toda a razão, e é isso que nós precisamos ter. Então, respeito às prerrogativas profissionais da nossa profissão. O que eu estou dizendo é que, como cidadão, a gente enxerga que pelo menos tem uma instituição olhando por nós, né? No momento em que uma outra instituição que deveria focar em nós está focado no seu umbigo, né? Que é a classe política. Novamente, deixando claro que tem muitos bons políticos, mas tem uma galera aí que detém o poder de tudo, que detém o poder de verba, que faz coisas assim inimagináveis, né? E felizmente temos essa grata ação da OAB aí hoje. Eu tenho dito sempre, sabe, Rogério, que a minha fala, ela é uma fala em determinados momentos dura no que diz respeito a isso, né? Que nós estamos vendo hoje no Brasil, né? Mas ela não é jamais uma fala de criminalização da atividade política, de forma alguma. Claro. É uma democracia sem política, é uma política sem políticos, nós precisamos afirmar isso. Agora, não há condições da sociedade brasileira continuar convivendo com tudo isso, porque esses recursos que são desviados pela corrupção, eles faltam na saúde, eles faltam na educação, eles faltam na segurança pública. Nós estamos vendo isso hoje. Nós pagamos uma das mais altas cargas tributárias do mundo e recebemos como retorno muito pouco nessa área de política pública, né? Saneamento básico, tudo isso que nós estamos vendo hoje. Então não se pode mais admitir. A corrupção, no limite, ela mata. Claro. Porque não vem dinheiro para a saúde, porque não vem dinheiro para a educação, porque não vem dinheiro para a segurança, e nós estamos vendo este caos todo que a economia brasileira está vivendo. Doutor Cláudio Lamacchia, meus parabéns mais uma vez, parabéns pela atribuição do advogado, pelo trabalho, que seja respeitado sim a prerrogativa do advogado, ele defende você que contrata o advogado, ele está defendendo os seus direitos, aqueles que não foram já observados pelo normal que deveria ter sido. Então, o advogado vai observar e ele merece o respeito. Merece não, deve ser respeitado, né? Tem todas as prerrogativas para isso, para cuidar dos seus direitos. Muito obrigado, doutor Lamacchia. Dá a sua mensagem final aí. Muito obrigado. Como mensagem final, quero aproveitar exatamente o programa, primeiro parabenizando mais uma vez a vocês e cumprimentar de uma forma muito especial todos os advogados e advogadas do Rio Grande do Sul, do meu estado, do Brasil, pelo próximo dia 11, né, que é o Dia da Advocacia, o dia que nós comemoramos esta importante profissão que está no artigo 133 da Constituição Federal como indispensável à administração da justiça. E de uma maneira muito carinhosa também, cumprimentar a todos os meus colegas advogados e a todos os papais pelo próximo domingo, que será o Dia dos Pais. Então eu deixo meu abraço a todos os pais também. Ok,
muito bom recebê-lo aqui, um orgulho. O senhor é um orgulho gaúcho, um orgulho para todos nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Jorge. Por ter colocado essa agenda aí, passagem aqui pela nossa RDC TV. Nós vamos por um breve intervalo comercial, mas vamos primeiro de novo com o vídeo da campanha e aí entramos no bloco comercial. Esta é Sueli. Ela sempre pesquisa preço e negocia por tudo que vai comprar. Conhece todos os melhores lugares para fazer suas compras. Os vendedores até se escondem quando veem ela chegar. Mas e aí, Sueli? Você também tem essa preocupação ao escolher seus candidatos? Faça a sua parte. Vote consciente. Muito bem, o Rio Grande Movimento está de volta, agora faltando 17 minutos para 1. O assunto é, em plena crise, os ministros do Supremo Tribunal, aquelas pessoas que nós não alcançamos mais, que estão lá. Pois é, estas criaturas aí aprovaram o aumento de 16,38% dos salários da Corte, o que vai aumentar o teto salarial e gerar um efeito cascata, impactando os cofres públicos no orçamento do ano que vem. Para entender o que isso significa para todos nós, inclusive aqui para o Rio Grande do Sul, vamos conversar com o advogado e economista, Dr. Manuel Trindade, presidente do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul e professor também na Unicinos. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Muito obrigado. Pois é. Qual é o impacto, doutor, que isso vai trazer com esta medida tão particular no meio de uma crise, quando as pessoas viram o nariz para cima e fazem o seu jeitinho? Perfeito. Primeiramente, é uma honra estar aqui, fico muito feliz com o convite, inclusive para tratar de um tema assim tão delicado, para dizer o mínimo. Na condição de advogado, ainda mais, né, nós sentimos algumas vezes uma certa inibição, digo de um modo geral, a tratar desses temas, porque muitas vezes nós temos que criticar aqueles que eventualmente estão na atividade jurisdicional e vêm apreciar as causas em que muitas vezes atuamos enquanto procuradores. Porém, não há como se furtar a enfrentar esse tema. Realmente é um tema da pauta do dia de primordial importância. Esta decisão recente agora, então, em reajustar os salários dos ministros do STF em torno de 16,38%, realmente é uma decisão, no mínimo a dizer assim, inoportuna, impertinente, no momento de crise que o país vem vivenciando. Todas as classes estão a sentir os efeitos de uma crise que se arrasta. Nós já imaginávamos que ela poderia estar havendo uma retração da crise, uma recuperação, só que ela continua de forma muito intensa e não é o momento para se conceder reajustes, especialmente uma classe que é muito importante, reconhecemos certamente a importância da classe da magistratura, mas que nesse momento nós reconhecemos como uma classe que já tem algumas, não vamos dizer privilégios, que é uma palavra muito forte, mas que já tem condições melhores do que grande parte da população. Então vejam só, esse reajuste de 16,38%, se não me engano, vai impactar aos cofres públicos mais de 4 bilhões de reais para o orçamento do ano que vem. Para desembargadores. Exatamente. Isto é o que nós chamamos de efeito cascata. As remunerações, elas têm um teto que observa então aquilo que é fixado para os ministros da mais alta corte de justiça do país, que são os ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então, se é aumentado o teto dos vencimentos dos ministros, consequentemente, de acordo com um dispositivo constitucional que está lá esculpido no artigo 37, nós vamos então ter para os demais o teto de 90% desses vencimentos, ou seja, em cascata, todos os demais vencimentos também serão reajustados. Deixa eu dar um exemplo pro senhor aqui. Eu estava pensando, não é só desembargador. Não. Por exemplo, eu conheço um servidor público que não é desembargador, que é um servidor público do Estado aqui do Rio Grande do Sul. Os vencimentos dele giram em torno de 44 mil, mas pelo teto
ele recebe aqui em torno de 32, né? Mais ou menos. Exatamente. Então o teto dele vai subir. Vai subir, sem dúvida nenhuma. Este efeito cascata vai atingir os membros do judiciário e também diretamente os membros do executivo. Por exemplo, ontem mesmo estava proferindo uma palestra num congresso aqui em Porto Alegre, falando sobre judicialização da saúde. E me acompanhou um colega, um amigo querido, defensor público. E ele mesmo se posicionando, olha, essa situação agora com o aumento vai me beneficiar, mas eu vejo ele dizendo, né? Eu vejo como inoportuna essa situação, porque não é o momento, né? Então vejam, esta decisão vai se espraiar, como dizia um político conhecido aqui no nosso estado, vai se espraiar para as outras categorias e vai causar um impacto orçamentário gigantesco, considerando uma situação hoje no país e no estado caótica, tanto orçamentária, fiscal e uma crise econômica sem precedentes. Não é o momento, não poderia. É evidente, entendemos que é uma atividade crucial, é a cúpula do judiciário, e o judiciário é um poder também fundamental, repito isso, mas não há como se fazer concessões para ninguém nesse momento, especialmente para aquelas classes mais beneficiadas. A Rita Fonseca disse que quem conseguiu no Brasil esse reajuste somente demonstra o quanto o parlamentar está longe do povo que colocou lá. Mas aí não é nem o parlamentar, né? Agora, isso aí, os ministros decidiram, agora passa pelo Senado. Exatamente, era isso que eu ia lembrar. Fazendo só uma pequena observação aqui quanto à colocação que consta no vídeo, na realidade agora isso foi uma decisão no Supremo. Já houve manifestação favorável na Câmara, mas depende ainda de passar pelo Senado e também pela sanção do presidente da República. Agora, deixa eu dizer uma coisa para o senhor aqui, vou nós especuladinha. Pega aquelas carinhas ali que estão tudo com umas coisinhas lá, né, batendo no Supremo Tribunal. Vai votar a favor, né? Vai votar contra um negócio desse? Tem uma continha lá, né? Exatamente. Que pode aparecer, porque o Supremo Tribunal ele está muito lento em julgamentos, até da Lava Jato, né? A Lava Jato lá na primeira instância, quem não tem foro privilegiado tá caindo, né? Mais de 200 aí condenados. E lá no Supremo a coisa anda devagar. Imagina, se eu tenho um problema no Supremo, sou senador, vou votar contra o salário dele? É digamos, um grande mecanismo de incentivos um tanto quanto pernicioso, porque há uma interdependência e interesses que podem fazer com que isso ocorra, né? Claro que nós sabemos, classicamente, há divisão do poder justamente para que haja uma fiscalização mútua, mas esses interesses, muitas vezes interdependentes, façam com que um poder possa vir, então, a apoiar o outro para eventualmente buscar também alguns benefícios para si. Mas os deputados não poderiam então mexer na Constituição? Não sei se é na Constituição que tem que mexer, eu estou falando como leigo, né? O senhor vai me corrigir. E para não acontecer esse efeito cascata, ficar só na instância superior, ou isso nem tempo mais hábil tem isso? Olha, do ponto de vista técnico, me parece que, além de não haver tempo, nem mesmo possibilidade jurídica para isso, ainda que houvesse, não é esse o problema. Tá? Nós temos uma Constituição muito bem construída. Só que a Constituição e o próprio arcabouço legal e jurídico depende de uma boa interpretação e uma boa aplicação. Na realidade, o que deveríamos ter é representantes, seja no parlamento, seja no executivo, inclusive no judiciário, são servidores públicos, né? E interessa ao interesse público, ao bem comum, que haja sensibilidade para perceber como é o momento, que não há como se tomar medidas dessa natureza. Certo. Não me parece que o problema seja a estrutura jurídica propriamente. É uma conscientização maior que o judiciário é muito bom, mas especialmente na cúpula não está sendo sensível, porque sabemos, tenho diversos amigos magistrados que não estão propriamente satisfeitos, inclusive com esse reajuste. Muito embora possa vir a beneficiá-lo, não estão de acordo com isso, porque o momento não é oportuno. Ok, entendi. E o Rio Grande do Sul, então,
além de tudo, além da crise que nós já vivemos, salários parcelados, né? Do servidor aquele, do brigadiano, do professor, né? Do brigadiano que defende a vida, com a vida dele, a nossa vida. O professor que tem que chegar lá com vontade de passar o ensino. Pode ficar pior essa situação, porque... Sem dúvida nenhuma. Se de um lado, para os cofres públicos da União e estados, de modo geral, isso representa, em função desse reajuste, uma estimativa para o ano que vem de mais de 4 bilhões, no estado, as estimativas, salvo algum equívoco, giram em torno de mais de 30 milhões de reais para o próximo ano. Ou seja, se já estamos diante de uma situação muito precária e mesmo caótica, o que vamos enfrentar então nos próximos anos, né? Isso passa, claro, esse problema não é de hoje, né? Passa por uma necessária reforma previdenciária, fiscal, uma série de outras mudanças aí sim estruturais que nós temos que enfrentar, deixamos de enfrentar agora. É um tema espinhoso, certamente mas há que se ter coragem e mesmo sensibilidade para enfrentá-lo, porque senão não há solução. E aí, repito, né, ontem foi muito interessante o evento que estive ontem sobre judicialização da saúde, mais uma vez repito, né, onde se discute muitas vezes a falta de recursos para o atendimento básico, para o fornecimento de medicação, medicamentos, realização de procedimentos cirúrgicos que dependem da vida. Imagina se não há para isso, imaginem só, eventualmente falarmos agora em uma remuneração que já é em torno, né, aí de 33 mil reais para mais de 39 mil reais. Realmente, isso não é nem próximo da realidade da população, né? Então, repito, o judiciário, em hipótese alguma, é culpado disso, é um poder importantíssimo, sensível, entre todos os poderes é o poder mais respeitado de todos, mas acreditamos que deva haver essa sensibilização quanto ao momento. É um momento que haja um pacto entre todos os poderes e a própria população para que se passe da melhor forma possível por essa situação catastrófica. Os recursos são escassos e ainda mais hoje que estamos em tamanha crise. Ok, conversei aqui com o Dr. Manuel Trindade, falando sobre esse efeito cascata dos salários da Corte Superior. Ele que é advogado economista, presidente do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul e professor também na Unicinos. Muito obrigado. Muito obrigado, é um prazer. Fico muito feliz de estar aqui agora, dando sequência ao nosso presidente, Lamáquia, né? Vou estar com ele num evento agora, coincidentemente, ao final da tarde, de comemoração, inclusive ao mês e ao dia do advogado, né? Que é amanhã. Então é uma felicidade muito grande. Mais uma vez, agradeço e fico à disposição. Parabéns pelo seu dia amanhã, também é o dia do advogado. Nós ficamos por aqui. Rio Grande Movimento volta amanhã ao vivo, às 11 da manhã, e tem coisa muito boa, tem música sertaneja, vai ter muita coisa bacana rolando amanhã. Às 11 da manhã eu te espero. Vem aí o Virando o Jogo. Tchau, boa tarde. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.